Olá, amigos. A lição de segunda-feira traz o tema Orai pela paz em Jerusalém. Você tem observado os noticiários? Você tem visto o que tem acontecido ali em Israel, na Palestina, em Gaza? Jerusalém é a cidade que mais foi destruída por guerras e depois reconstruída na história, mais de 50 vezes. Jerusalém parece viver sempre dias de guerras, já observou isso? No Salmo 122. Ao almejar em Sião, o salmista está dizendo, na verdade, que ele deseja estar em Jerusalém, como já falamos, Sião é o nome carinhoso de Jerusalém. E no Salmo 122 diz assim, verso 1, Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, que é Sião, que é Jerusalém. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que está construída como cidade compactada. Para onde sobem as tribos do Senhor? Verso 5, lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Verso 6, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que te amam. O nome Jerusalém, Yerushalayim, em hebraico, ela tem um significado no mínimo interessante. Yerushalayim significa, numa tradução mais livre, o lugar onde prover-se-á a paz. Seria a cidade da paz, portanto. A história de Jerusalém com Deus, ela remete muito antes do seu povo, chega a cerca de 3.000 anos antes de Cristo. A primeira vez que Jerusalém aparece na Bíblia relacionada ao povo de Deus está em Gênesis capítulo 14, a partir do verso 18, quando Abraão vence uma guerra e Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, vai até Abraão para receber o dízimo e eles adoram junto a Deus. Era a antiga cidade de Jerusalém, a cidade de Salém. Salém vem do nome do termo hebraico Shalom, que significa paz. E quando é que este local, esta vila, esta cidadezinha, onde Melquisedeque era rei e sacerdote, vai receber então o nome de Salém, vai mudar o nome para Jerusalém, Yerushalayim ou Yerushalem, que significa lugar onde prover-se-á a paz. Se você for para o livro de Gênesis, no capítulo 22, você vai encontrar o momento da história onde o nome de Salém é mudado para Jerusalém. Em Gênesis 22, você conhece a história, Deus aparece para Abraão e ordena que ele sacrifique o seu filho Isaque no Monte Moriá. E Abraão vai a caminho de 3 dias para o Monte Moriá. Chegando lá, diz o capítulo 22 de Gênesis, Isaque pergunta, meu pai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, temos o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde o quê? O Senhor proverá o sacrifício para si. Abraão não havia revelado a Isaque de que ele seria o sacrifício. Ali então Isaque passa a entender. Deita sobre o altar, sobre a lenha. E quando Abraão vai sacrificar o seu filho, diz o texto bíblico que Abraão ouve a voz de Deus dizendo, a partir do versículo 12, Abraão, Abraão, não sacrifique o seu filho, eu sei que você me teme. E Abraão ergue os olhos e vê um cordeiro preso entre os galhos. Ele coloca aquele cordeiro no altar de sacrifício no lugar de Isaque e sacrifica aquele cordeiro. E então diz o versículo 14, que Abraão, por tudo isso que Deus fizera, colocou o nome daquele lugar de o monte do Senhor proverá, ou prover-se-á. Proverá ou prover-se-á em hebraico é da raiz Yeru, que vem de uma raiz mais antiga que é Rie. Portanto, você tem em português o termo Jeová Yahrui Irie, Jeová Jirei. Já ouviu esse termo? O Senhor proverá ou o Senhor prover-se-á. Jeová Jirei, Yahrui Irie, em hebraico. E vem da antiga raiz Yeru. Portanto, ali você tinha do lado a cidade de Salém, e ele colocou o nome do monte de um monte de Yeru. Yeru mais Salém passou a se chamar Jerusalém. Jerusalém, em português, Jerusalém. A cidade ou o lugar onde o Senhor proverá a paz. Infelizmente, o nome da cidade que tem por nome paz ou prover a paz é talvez a cidade que mais vive em guerra neste mundo. Foi ali que Abraão comprou diversos lugares, depois Israel teve que tomar de volta os lugares que Abraão já havia comprado, já em
3000 a.C., 2000 a.C. aproximadamente, depois, cerca de 1600 anos depois de Cristo, com Moisés, eles recuperam aqueles lugares que Abraão havia comprado. Portanto, os judeus têm direito àquela terra, àquela cidade já em mais de 1600, 2000 a.C. Mas Deus ali queria abençoar também todos os povos da terra. Mas ali vivem guerra. Guerras religiosas, guerras políticas, guerras bélicas, como nós estamos vendo, por diversos interesses. Por que a cidade que sempre vive em guerra se chamou o lugar onde o Senhor iria prover a paz? Porque há cerca de 2000 anos, mais ou menos, foi ali, em Jerusalém, em Sião, que o Filho de Deus morreu numa cruz do Calvário, de braços abertos, para prover a paz entre o céu e a terra. Deus não está em guerra com a terra mais, porque o pecado foi vencido e o pecado foi pago. É a terra que está em guerra com Deus agora. Deus proveu a paz. O Cordeiro de Deus morreu. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que se você nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A paz espiritual já foi provida. O mundo está em guerra, porque não entendeu ainda o que Jesus fez por nós. O mundo continua em guerra, porque não entendeu ainda que ele quer paz entre os seus filhos e voltará para instaurar a paz. Jerusalém relembra, portanto, esse sacrifício de Deus, do Filho de Deus morrendo por cada um de nós. Portanto, orai pela paz em Jerusalém. Mas não simplesmente pela paz bélica, também devemos orar, civil, política, religiosa, mas especialmente por aquela que Deus proveu espiritualmente para cada um de nós, na cruz do Calvário, na guerra entre o céu e a terra, entre o pecado e a graça. A graça prevaleceu. Você aceita essa paz? A paz que vem de Deus, paz que excede o entendimento humano? Que Deus abençoe você.